Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 23 hoje, olha só, são 33 versículos aqui e 4 tópicos, tá? Pra gente conversar um pouquinho. Então eu vou resumir para você, do 1 ao 9 vai falar sobre testemunho falso e injustiça. Do 10 ao 13 vai falar sobre o ano de descanso e o sábado. Do 14 ao 19 vai falar sobre as 3 festas. E do 20 ao 33, que assim finaliza o capítulo, é Deus prometendo enviar um anjo ali para guiar o povo, tá? Então você viu que são 4 tópicos diferentes, né, que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Não é fácil falar esse capítulo aqui para você, porque realmente são muitas informações. Minha Bíblia, de novo, tá totalmente marcada aqui, né? Mas eu vou resumir para você em 10 minutinhos aqui, pra gente aprender um pouquinho, tá? E sua missão, de novo, é procurar informação extra, né? Buscar aí as palavras, os sermões, os estudos, para você se fortalecer na palavra de Deus aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, testemunho falso e injustiça, né? Se eu perguntasse para você, é o seguinte: mentira é pecado? Com certeza você vai falar assim, sim, né? É pecado. É errado? Sim, é errado. Então por que a gente faz? Porque que infelizmente na nossa boca, em alguns momentos, a gente conta uma mentira, a gente fala uma mentira, né? E cada um de nós aqui, em uma situação da vida, acaba falando, acaba soltando, né? E realmente é assim, tem gente que fala naturalmente, tem gente que se sente pressionado com algo e conta uma mentira. Tem gente que acha que a mentira vai solucionar o seu problema, vai camuflar a sua situação. E a gente sabe que a palavra de Deus é totalmente contrária à mentira, né? O Senhor Jesus, ele diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando essa expressão, a verdade, está nele, isso quer dizer que eu e você precisamos buscar essa verdade, né? E mais pra frente ele vai dizer também, né, que o pai da mentira nada mais é do que o próprio diabo. E nós somos chamados para sermos filhos de Deus e não filhos do diabo, né? Ele até confronta lá os fariseus, né, sobre isso, falando que vocês são, ele fala, né, vocês são filhos do diabo, que ele peca desde o princípio e vocês estão fazendo a mesma coisa e tudo mais. Isso é muito forte, né? Então eu espero que eu e você a gente consiga visualizar isso e aplicar na nossa vida. Se você passa por situações que você sabe que você fala uma mentira, que você conduz uma conversa de maneira enganosa, né? Tem uma expressão ali no versículo 2 que fala torcer o direito, né? Isso aqui é muito interessante, né? Você utiliza uma situação e torce a verdade, né, a seu favor, né? Deus não se agrada disso, Deus mostra claramente aqui, né, que isso não convém ao Filho de Deus. E não é só uma questão ética, né? É claro que isso é ético diante de uma sociedade, mas isso é um princípio, né? Que Deus, ele busca os verdadeiros adoradores, né? Verdadeiros se remete à verdade. Então que eu e você, a gente possa ser um verdadeiro adorador, falar verdades, né? E que realmente na nossa boca não saia nenhum tipo de mentira, que a gente consiga controlar, né? Eu sei que nós somos falhos e pecadores, assim como Abraão que mentiu, Jacó que enganou e tantos outros que passaram por isso, né? Mas a gente tem que espalhar a verdade e não a mentira. Toma cuidado com isso, tá? Cada um reflita aí no seu coração onde que isso aqui se encaixa, tá? Bom, vamos para o segundo tópico, que do 10 ao 13 vai falar sobre o ano de descanso e o sábado. Deus aqui está fortalecendo aquela situação de que é importante trabalhar com o suor do nosso rosto, né? A gente vai plantar, vai colher, né? Vai realmente trabalhar, né? Mas que o dia de descanso é necessário. E aqui quando ele fala o ano de descanso, ele está se referindo à terra. Então as pessoas plantavam, colhiam, né? Mas ele fala que durante 6 anos vão fazer isso e no 7º ano vão deixar a terra descansar. Só que é muito interessante, porque se remete também, né, aos 6 dias que Deus criou, né, a humanidade, criou a natureza, os mares, os peixes, tudo que há, né? E no 7º dia ele descansou. E aí depois ele reforça a questão do sábado aqui, né? Eu não vou entrar na questão do mérito aí de ser sábado ou domingo, né? Mas eu só quero dizer para você que é importante a gente descansar. É importante a gente aproveitar a nossa família e mais importante de tudo isso é adorar e cultuar ao Senhor nesse dia que você está descansando, né? Deus, ele nos deu o primeiro exemplo, né? Quando ele criou tudo, ele descansou no seu 7º dia. Então isso mostra, né, que se Deus descansou, eu e você também precisamos descansar, né? Relaxar nossa mente, né? Buscar ao Senhor, adorar ao Senhor. Ah, Caio, mas eu faço isso todo dia, eu adoro ao Senhor todo dia, beleza, tá tudo certo, né? Então tá bom. Mas
ele quer que a gente cultue ele em um dia de descanso como esse, né? Por isso que ele estipulou isso. Primeiro lugar é o culto ao Senhor. A gente vai se reunir com a nossa família, vai até a igreja, adora ao Senhor de todo o nosso coração, louva o nome dele, né? E relaxa com a nossa família. Isso aqui é um plano dele, não é meu, não é seu, é dele, tá bom? Então entenda isso, tá? Essa briguinha de ser sábado ou de ser domingo, isso aí no momento não interessa, tá? Mas é só para você entender realmente, cada um vive uma realidade, uma escala de trabalho, uma vida. Então você, na sua rotina aí de vida, na sua cultura familiar, você tem que entender, precisamos descansar, precisamos separar um dia para cultuar ao Senhor, né? Ir até a sua casa, adorá-lo, louvá-lo de todo o nosso coração, isso é importante, tá? Bom, vamos do 14 ao 19, que vai falar sobre as 3 festas, né? Que na verdade seria, né? A festa dos pães asmos, né? A festa da cega, né? E a festa da colheita, né? Também chamado, né? Os 3 de Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos também, né? Cada uma dessas festas, né? Cada uma, sim, tem uma definição. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, eu te recomendo pesquisar, tá? Porque realmente cada uma tem a sua regrinha, cada um tem a sua cultura, né, de festa. Mas o que é importante para mim e para você? É que Deus ama uma celebração. Deus quer que o seu povo se reúna e comemore, né? E realmente o cultue, né? Isso que é o principal. Em cada uma dessas festas é sempre para lembrar e adorar e louvar e exaltar o nome do Senhor, né? Então a primeira festa dos pães asmos era para comemorar a saída deles do Egito, né? Eles não saíram, né, normalmente, né? Deus livrou o povo lá da escravidão do Egito e agora estão comemorando, né? A segunda festa é sobre os primeiros frutos, né? Ou seja, agradecer a Deus pelo seu trabalho, pelo que você possui, pelo que você tem e entregar esses primeiros frutos, né? E a terceira festa, né? Eles estavam ali nas tendas e tudo mais para realmente isso, para realmente comemorar a colheita, né? E mais uma vez todos juntos, né? Isso aqui é fundamental você entender, pessoal. O povo de Deus, né? O povo cristão, ele não é um povo que vive isolado, né? Não tem sentido viver isolado, né? Eu sei que alguns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos, né? Cada um tem o seu jeito e tá tudo bem. Só que você colocar na sua cabeça que você prefere ficar sozinho, que você age melhor sozinho, que você não precisa de ninguém, isso aí não existe, tá? Não existe mesmo, né? Cristão, verdadeiro adorador, ele se reúne com as pessoas, né? Com as pessoas na igreja, com os seus irmãos em Cristo, né? E assim, vivem de uma maneira assim, né? Que às vezes você fala, mas igreja é isso, igreja é aquilo, igreja é isso. Pessoal, clubes são assim, escola é assim, sabe, tanta coisa que a gente se reúne com pessoas, né? E é normal, né? Nós aqui na Terra, nós somos falhos, somos pecadores, né? Eu sei que tem algumas pessoas que são mais difíceis de lidar, né? Mas isso tem em todo lugar, né? Na igreja também. Mas o que Deus está falando aqui é que nós podemos nos reunir e adorar ao nome dele, porque um dia, tudo que está aqui na Terra de ruim, que você reclama, que você acha que não é certo, que não sei o quê, que aquela pessoa fez isso, aquilo, um dia no céu não vai ter nada disso. A nossa reunião vai ser totalmente diferente, né? Não vai ter nada, não vai ter nenhum tipo de dor, não vai ter nenhum tipo de rancor, de ódio, nada disso, né? Tudo vai ser apagado. A gente vai viver um novo tempo com o Senhor. Então aprenda isso, tá? Valorize as festas para o Senhor, tá bom? E o último tópico é Deus prometendo enviar um anjo para guiar o povo, né? Seria legal você realmente, né, ler cada versículo aí, né, de uma maneira muito bacana, né, uma maneira prestando muita atenção, né? E realmente você sabe que esse anjo que Deus está enviando aqui, o povo tem que obedecer a esse anjo, porque ali no versículo 21 fala, né, que Deus está falando que ele vai enviar esse anjo e porque o meu nome está nele. Então olha a seriedade aí, né? O anjo que vai proteger, que vai guiar, né, que vai eliminar ali aqueles povos, né, os heveus, os cananeus, os heteus que estavam ali diante deles, né? Então realmente Deus vai preparar toda aquela terra para o seu povo, né? Mas ele está enviando esse anjo para proteger. O que a gente aprende com isso, né? Que anjos são mensageiros de Deus, né? Estão a serviço do Senhor, mas eles em si não têm poder nenhum, né? Comparado ao poder do Senhor, né?
eles são servos de Deus, assim como eu e você somos servos, né? Só que os anjos possuem uma hierarquia muito maior, né? Eles estão a serviço do Senhor. Então, nós não devemos adorar anjos, né? Nós não devemos orar para anjos, não devemos dobrar nossos joelhos para anjos, né? Nós devemos louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque ali no 21 de novo, porque o meu nome está nele, o nome de Deus está naquele anjo. Então, temos que respeitar, temos que entender, e a Bíblia fala, né, que às vezes anjos aparecem na nossa vida que a gente nem imagina, né? Porque Deus que providenciou tudo isso, tá bom? Esse é o capítulo 23. Nos vemos no 24. Um grande abraço para você. Deus abençoe.